Naruto e Shikamaru saltaram através das árvores do lado de fora da aldeia de Konoha, em perseguição de Sasuke, que por algum motivo, partiu atrás do Jinchuriki de areia. O humor entre os dois genin e o cão que convocou Kakashi foi severo. Sakura escolheu ficar para trás para impedir os Sonin que os perseguia, desde que saíram das muralhas da vila. Puta que pariu, Naruto chegou baixinho, agora fudeu de vez, mas que merda vai acontecer? Shikamaru não disse nada para o loiro, sabendo que era uma perda de tempo tentar manter Naruto em silêncio em um momento como este. Ele estava preocupado com Sakura e por um bom motivo. Shikamaru não sabia porquê, mas ele sabia que Naruto, por qualquer motivo, era odiado e temido pelos aldeões. O gênio não podia imaginar porque, claro que o garoto era chato e problemático, mas tinha potencial. Mesmo um idiota podia ver isso, já que ele melhorou muito além do que ele era capaz de fazer na academia. O que você está escondendo, Naruto? Por que todo mundo te despreza? O fato de que todo mundo odiava também explicava por que Naruto estava tão preocupado com Sakura. Ela, Gohan e Sasuke eram realmente os primeiros amigos que o loiro já teve, e Shikamaru tinha certeza de que, se ele estivesse no lugar de Naruto, ele estaria pensando a mesma coisa. Ei! Naruto ligou para Paco. Quão perto estamos? Chegando lá, o Bulldog respondeu: eu acho que apenas mais alguns minutos. A mão do genin se flexionou certo. Sakura abaixou um soco, bloqueou um joelho e se lançou em um uppercut vicioso. Ela sorriu ao sentir a mandíbula do Sonin se estilhaçar sob sua mão. Seus olhos reviraram. Ele caiu duro no chão. Sakura não tinha certeza se ele estava morto ou não. Ela sabia que os outros estavam feridos. Eles estavam gemendo e gemendo, e alguns estavam imóveis. Os dois na frente dela recuaram nervosamente. Como uma garota como você é tão poderosa? Um exigiu. É injusto. O outro reclamou. Vocês me superam em número e diz que não estou sendo justa. Sakura disse com uma risadinha. Cara, Orochimaru precisa encontrar ajudantes melhores. 2 clones explodiram dos arbustos. Os 2 homens os atacaram, tirando a concentração totalmente de cima de Sakura. Os clones desapareceram como as sombras que eram, mas antes que Sonin pudesse fazer alguma coisa, Sakura agarrou suas cabeças e as esmagou juntas. Eles caíram inconscientes. Percebendo que a ameaça havia desaparecido, Sakura caiu de joelhos com um suspiro. Ela estava cansada, e seus membros estavam tremendo de muitas chamadas apertadas e da adrenalina alta que ela estava cavalgando. Ela não tinha saído ilesa. Também ela tinha alguns bons cortes em seus braços. Um soco fez seu olho inchar no meio do caminho, e ela estava mortalmente cansada, mas isso não a surpreendeu. Ela estava usando seu chakra para aumentar seus músculos, e ela não tinha muitas reservas. Ela havia melhorado, isso era verdade, já que com o treinamento vicioso de Gohan era impossível não fazê-lo, mas ela ainda não tinha o suficiente para uma batalha prolongada. Tenho que trabalhar nisso, Sakura murmurou enquanto se levantava. Uma borda fria se colocou em sua garganta. Pena que você nunca terá a chance, disse uma voz em seu ouvido. Os olhos de Sakura se arregalaram quando ela percebeu que era um Sonin. Havia de fato 9 dos shinobis sadios. O vigia. Sakura percebeu quando a lâmina quebrou a pele em seu pescoço. Aquele que geralmente fica para trás para esse tipo de situação. Droga, eu fui descuidada. Nunca se esqueça de que seu inimigo sempre manterá um homem na reserva. O ninja do som sibilou. Sakura praticamente podia senti-lo sorrindo. Agora você morre. Os olhos da Kunoichi se fecharam quando ela sentiu a lâmina pressionar mais contra sua garganta. Um grito encheu a floresta. Comece um contra-ataque, disse Kakashi enquanto observava plumas de fumaça saindo da aldeia além das paredes. Sim, senhor.
Os outros, até mesmo Tenzou, disseram, antes de se dispersarem para realizar suas tarefas. O espantalho suspirou. Ele não gostava de lutar, ele preferia passar o tempo lendo Isha Isha, mas agora ele tinha um trabalho a fazer. Desculpe, Obito, ele murmurou, eu não posso me atrasar desta vez. Kakashi desapareceu. Ele já tinha a sensação de onde deveria estar indo. Esse é o último, Jiraiya disse com um sorriso quando a última cobra caiu sob as afiadas lâminas de Gaimaro. O enorme sapo embaiou suas lâminas. Bom trabalho, Gaimaro. Eu nunca perdi a chance de fatiar algumas cobras, o chamado respondeu. E quem não? Jiraiya perguntou, rindo novamente. Sua risada morreu rapidamente enquanto ele olhava ao redor da aldeia. Isso não é bom. A aldeia está em pedaços. Ele podia sentir o fedor de carne queimada misturado com o cheiro acre, fuliginoso de edifícios em chamas. Então agora o que? Gaimaro perguntou. Jiraiya olhou para o estádio. Ele ainda podia ver a caixa translúcida. Ele também ainda podia sentir o chakra do seu sensei colidindo com o de Orochimaru. Embora o Sandaime fosse muito mais fraco, o velho precisa de ajuda. Certo. Antes que o Sanmin pudesse dizer qualquer coisa, Gaimaro estava no ar, voando em direção à caixa acima do estádio. Jiraiya realmente não queria lutar contra Orochimaru, não quando tantos outros precisavam de sua ajuda mais, mas ao mesmo tempo, seria bom mostrar pro bastardo da cobra uma coisa ou três. Gohan grunhiu quando o Anbu bateu forte no estômago dele. Ele estava fora de alcance antes que o Super Saiyajin pudesse responder ao ataque, além da recuperação inicial. Eu não sei por que você continua lutando, Gohan-kun, disse o Anbu, inclinando a cabeça como um cão curioso. É realmente desconcertante. Qualquer outra pessoa teria percebido a futilidade de lutar com apenas uma boa perna e um bom braço. O Saiyan não respondeu. Ele apenas franziu o seno, tentando deixar sua respiração irregular para fora, e não era como se ele pudesse correr de qualquer maneira. Estes dois só o localizariam novamente. Desculpe a todos, pensou Gohan. Parece que não vou me juntar a vocês tão cedo. Baki e o Anbu vieram para ele novamente e Gohan saiu, correndo para engajar os dois antes que a situação piorasse. Sakura piscou quando o homem que segurava a sua refém começou a gritar. Quando a faca desapareceu, ela se atreveu a olhar para trás. Foi um espetáculo para ser visto. Criaturas negras estavam se aglomerando em cima dele, movendo-se incessantemente. Parecia que ele estava vestindo uma camada de escuridão variável. Seus olhos estavam arregalados de horror, sua máscara esticada, enquanto sua boca se abria o máximo que podia. Sakura notou que a escuridão não era negrume, mas insetos com conchas mais escuras que o céu noturno. Nunca se esqueça de que seu inimigo sempre manterá um homem reservado, disse uma nova voz. Uma figura emergiu dos arbustos, alguém com um manto de cor creme de colarinho alto, óculos de sol redondos escuros e a gravidade desafiando o cabelo preto. Insetos rastejavam sobre o rosto e o casaco, mas ele não pareceu notar. Shino-san. Sakura, Shino respondeu. Ele olhou para ela. Sakura podia sentir seus olhos passarem por ela. Você está bem? Sim. Obrigado por vir. O usuário do bar assentiu, mas por outro lado não respondeu. Sakura observou quando seu Pikachu deixou o Otomin e se arrastou de volta para seu mestre, subindo pelas calças e sob o paletó. Sakura não podia ver onde eles estavam indo e, francamente, ela não queria saber. Os Aburame eram capazes de shinobis, mas eles eram muito assustadores. O que você está fazendo aqui? Sakura perguntou. Shino fez sinal para ela segui-lo e saltar para as árvores. Sakura bufou, irritada por ser ignorada. Depois seguiu atrás dele. Eu vou encontrar meu oponente, Shino explicou, uma vez que eles estavam se movendo. Oponente?
Sim. Quem? Sakura de repente se lembrou de que o oponente de Shino nos exames deveria ter sido Kankuro e ele desistiu antes do jogo começar. Inferno, ela lembrou, Shino nem chegou a descer as escadas. Não importa. Então, como você nos encontrou? Você não estava no estádio quando saímos de lá. Shino sacudiu a cabeça. Eu estava, mas fiquei distraído. Sakura entendeu isso como se ele tivesse sido atacado. Então eu plantei uma fêmea Pikachu em Naruto. Ela está deixando escapar um forte feromônio que o macho Pikachu pode seguir em qualquer lugar. É assim que eu estava seguindo vocês, mas quando você decidiu ficar e lutar, eu imaginei que eu apoiaria você. Sakura piscou. Isso foi o máximo que ela já ouviu Shino falar. Obrigada. Vamos lá. Eles pegaram o ritmo enquanto atravessavam as árvores. Cucu. O Sandaime tentou se sentar, mas descobriu que a ponta do Kusanagi na sua face o impedia de fazer. Orochimaru também estava longe do alcance das pernas do Hokage, então varrê-lo estava fora de questão e Enma estava amarrado a poucos metros de distância, lutando contra seus laços de cobra. Você perdeu, sensei, Orochimaru gargalhou. O terceiro não se dignou a responder. Isso só fez o homem da cobra rir ainda mais. O Kusanagi subiu e o terceiro sabia que iria cair sobre ele e fender a cabeça em dois. Uma enorme explosão abalou o estádio e desequilibrou Orochimaru. O terceiro aproveitou a oportunidade e chutou a lâmina para longe. Em seguida, empurrou o chão, atirando-se no ar para pousar em seus pés. A explosão revelou-se um enorme sapo que os dois homens reconheceram imediatamente como Gamairo, um dos maiores amigos de Jiraiya. Não tenha medo, Jiraiya-sama está aqui. O próprio Sanmin pousou logo além da barreira. Ele fez uma pose. As mulheres me amam. Os homens me invejam. E os homens da serpente devem se esconder com medo de mim. O Sandaime fez um face-palmade. Quando Orochimaru começou a rir, veias começaram a se contorcer no rosto e na testa de Jiraiya. Ei! Que diabos é tão engraçado? Por que eu deveria temer o que não tem importância? Orochimaru perguntou, ainda rindo. Você não pode fazer nada fora dessa barreira, e mesmo se você tentasse, então você seria transformado em cinzas. Jiraiya sorriu quando puxou um pedaço de papel e um pincel de tinta de seu kimono. Bem, então você não se importará se eu fazer isso, certo? Ele tirou um selo rápido e Sarutobi notou que era muito rápido para ser um novo selo. Ele estudou essa técnica. O terceiro e Orochimaru se perguntaram ao mesmo tempo: como pode ser? Deixe-me dizer-lhe uma coisa, bastardo Orochi, disse Jiraiya quando ele escondeu o pincel e arrancou o papel. Técnicas de barreira funcionam no mesmo princípio, não importa o que elas sejam, e não importa quais sejam suas habilidades. Tente e altere esse princípio básico e você não terá mais uma barreira. Você disse que essa barreira me transformará em cinzas, o que significa que tem propriedades de fogo. Se eu colocar um selo normal, então a barreira irá apenas imolá-lo. No entanto, se eu adicionar algumas propriedades extras ao selo, ele não vai queimar e ainda será capaz de fazê-lo, ao anular o princípio básico da barreira e as propriedades do fogo. Você pode abrir um buraco na barreira. Ele sorriu novamente. Isso é muito difícil para você. Aqui. Deixe-me mostrar como se faz. Jiraiya bateu o pergaminho de vedação na barreira. Ele acendeu e cuspiu furiosamente por alguns segundos. Então o menor dos buracos se abriu. Orochimaru pareceu atordoado por 2 segundos e começou a rir. Pobre Jiraiya. Mesmo quando ele consegue, ele falha. A cobra cacarejou. Eu só posso imaginar o que uma passagem é para você, seu palhaço estúpido.
Eu não sei, disse Jiraiya quando ele atravessou o enorme buraco que se abriu na barreira, enquanto seu ex-amigo estava muito ocupado rindo para notar o rosto de Orochimaru era uma máscara de choque, raiva e descrença. Diga-me tu. O selo queimou e desapareceu, o buraco se fechando. Você sempre levou as coisas ao pé da letra, disse o convocador de sapos. Estalando os dedos, ele mordeu os polegares e os jogou no chão. Você feriu a aldeia, meu sensei, e você estava sempre insultando o Minato. Já passou muito tempo que você conseguiu o que estava vindo para você, seu idiota. Limpou. Kushiose no Jutsu. Duas baforadas de fumaça irromperam das mãos de Sannin. Quando elas foram limpas, dois pequenos e velhos sapos estavam agachados na frente de Jiraiya. Bem, se não é Jiraiya-chan, um sapo comentou, sua voz profunda e enrugada com a idade e o fumo faz muito tempo. Ei pai, Jiraiya respondeu. Então, o que um velho bufão senil como você quer desta vez? O outro sapo exigiu. Jiraiya fez uma careta, mas ele não respondeu. Não era hora para isso. Isso é o que eu quero, Jiraiya respondeu, apontando para Orochimaru. Ah, disse Fukasato. Então, você quer usar isso? Shima, a mulher sapo, parecia atrevida, mas Jiraiya-chan não gosta disso, porque faz com que ele pareça feio e isso assusta todas as mulheres que ele está sempre perseguindo. Jiraiya espalhou o sangue em seus polegares sobre as marcas em seu rosto, estendendo-as e fazendo o olhar parecido com a letra P. Não tenho escolha. Vou levar o bastardo para o chão por tudo que ele fez para sua equipe, seu sensei e todos que estão machucados. Ambos os sapos se entreolharam antes de encolher os ombros. Faça do seu jeito, garoto, disse Fukasato enquanto ele e sua esposa pulavam nos ombros de Jiraiya. Jiraiya sorriu e bateu as mãos juntas, como se estivesse rezando. Eu odeio essa forma, pensou Jiraiya, antes de clarear a cabeça e deixar que a energia que enchia o ar e todos e cada coisa ao redor dele fluíssem para ele. Sua pele escureceu para um marrom escuro e profundo enquanto as verrugas brotavam por toda a sua pele, e especialmente em seu nariz, que inchava como um balão. Seus olhos ficaram dourados com uma fenda horizontal. Para um aluno parecia estranhamente com os olhos de um sapo. Aqui vamos nós. Modo Sage. Oh! Orochimaru disse, arqueando uma sobrancelha. Não importa a forma que você use, Jiraiya. Você ainda não é nada além de um babuíno tentando alcançar a lua. O rosto de sapo de Jiraiya se contorceu em um sorriso. Isso é o que vamos ver. Engula isso, homem-cobra. Eu devo, Jiraiya dos Sannin, e quando terminarmos por aqui, um de nós estará morto. Eles atacaram como touros raivosos, o Kusanagi varrendo em um amplo arco, quando a língua de Fukasato saiu de sua boca como uma bala. Gohan gritou quando ele bateu no chão com força e saltou algumas vezes antes de derrapar até parar. Ele tentou se levantar, mas seu braço cedeu e ele desmoronou novamente. Ele estava sem fôlego. A tagarelice feroz que ele teve que suportar estava minando sua força mais rápido do que ele jamais imaginou ser possível. Um fraco maldito cruzou sua mente antes que a névoa que ele aprendeu a associar a desmaio começou a se arrastar sobre ele e ele estava totalmente entorpecido, exceto por uma queimação afiada que estava começando em seu pescoço, por onde seu selo amaldiçoado estava. O que Kakashi disse sobre sua vontade manter o selo que ele usou para neutralizar isso voltou para ele. Eu acho que com o meu desmaio e tudo, estou enfraquecido, então agora o selo amaldiçoado está ficando mais forte. Ele piscou, e desta vez teve que lutar para abrir os olhos novamente. A sujeira na frente dele estava ficando vermelha, provavelmente do corte em sua testa. Não era importante, mas estava sangrando profundamente, dificultando a visão.
Muito ruim, Gohan-kun, disse uma voz de cima dele, parecia tão longe. Orochimaru-sama esperava grandes coisas de você. Eu acho que meus dados sobre a sua transformação estavam fora de uma quantidade significativa. Era o falso Anbu, ou assim pensou Gohan. A névoa estava subindo nele e ele não podia nem ver o chão na frente dele. Ele lutou bravamente, bufou o Baki, amamentando o machucado no estômago. Gohan conseguiu atingi-lo com muita força e o Jounin estava cuspindo pedaços de sangue de bom tamanho. Ele provavelmente teve algum tipo de hemorragia interna. Ele teria que rastrear um dos shinobi médicos da areia ou Son antes de sair em busca de Gaara. Eu não sabia que a folha tinha homens como ele. Ele lutou bravamente, concordou o Anbu. A cabeça de Gohan clareou por uma fração de segundo e ele sentiu que o Anbu estava perto do seu pé. Em uma súbita onda de força, o pé de Gohan disparou em um chute no calcanhar que a Anbu conseguiu desviar, mas não antes de sua máscara ser esmagada pelo osso duro do calcanhar de Gohan. O impulso virou Gohan de costas. O choque subiu através de seu corpo, novamente adormecido, quando reconheceu o rosto acima dele. Kabuto-san, ele sussurrou. O médico sorriu, sua bandana do som se destacando orgulhosamente em sua testa. Uma tentativa nobre, Gohan-kun, mas um pouco tarde demais. Você deveria ter corrido quando teve a chance. Essa batalha foi decidida no momento em que eu levei seu braço e sua perna. Gohan não respondeu. Ele nem sequer tem energia suficiente para manter a cabeça fora do chão. Ele se esforçou demais, correndo para o chão, lutando quando soube que as probabilidades eram sombrias. Kabuto levantou a mão brilhante, e Gohan pensou que ele mal podia ver uma lâmina de luz azul fraca se estendendo um pouco além das pontas dos dedos. É uma pena que você tenha que morrer aqui, mas se Orochimaru-sama fosse usá-lo como seu corpo, ele poderia perder, e ele precisa de um corpo que é poderoso. Se você não pode me derrotar sem um braço e uma perna, então você não é merecedor de ser seu corpo. Porque, inferno, eu seria seu corpo. Gohan grunhiu, ambos contra o próprio cansaço e a queimação no pescoço, que estava ficando mais feroz a cada segundo por alguma razão. Gohan também podia sentir a névoa que o atormentava a começar a desaparecer. O mundo estava voltando ao foco e o Super Saiyajin jurou que podia sentir uma nova força surgindo nele. Kabuto deu de ombros. Oh bem. Hora de morrer, Gohan-kun. Sua mão desceu como se estivesse em câmera lenta. Gohan riu fracamente. Lentamente, Kabuto desapareceu de sua vista e pausou e entrou em foco. Goku, saudável e muito vivo, estava de pé na porta de sua casa, bem ao lado de Piccolo. À esquerda de Goku estava Vegeta, braços cruzados sobre o peito blindado e a carranca permanente no lugar. Papai. Piccolo Sensei. Vegeta-san. O que vocês estão fazendo aqui? Vegeta se aproximou de Gohan e o cingiu no rosto, jogando-o no pequeno santuário que ficava em memória do homônimo de Gohan, o vovó de Goku. Gohan. O pequeno santuário desmoronou em uma nuvem de entulho. Você se chama de Guerreiro Saiyajin? Vegeta exigiu. Você está sendo espancado por aquele verme. Mas ele... Vegeta o chutou pela colina onde a casa de Gohan estava. Ele derrapou o comprimento do quintal e parou bem perto da entrada da floresta onde Gohan brincava e treinava. Os Saiyajins nunca desistem. Nunca. Nós enfrentamos alguns dos seres mais poderosos do universo e matamos todos eles. Ninguém podia nos impedir. Até o próprio Freeza nos temia. É o suficiente, Vegeta, disse Goku gentilmente, colocando a mão no ombro de seu amigo e rival. Vegeta cuspiu em Gohan e então explodiu no céu azul claro, desaparecendo em um lampejo de chama dourada. Son Goku ajudou seu filho a se levantar. Você sabe, Gohan, eu não concordo com Vegeta na maior parte do tempo, mas ele tem razão.
Você está desistindo com muita facilidade. Você teria feito isso quando o seu estava por perto. Não, claro que não. Gohan disse veementemente. Goku sorriu. Esse é o meu garoto. Então, por que desistir agora? Só porque esse cara Kabuto te derrubou, você ainda é um Super Saiyajin, certo? Mais importante que isso, você é meu filho. Eu tenho fé que você pode ganhar, então, levante-se, lute e vença. Se não o fizer, ele matará seus amigos, certo? Então, por que desistir? Lembre-se de treinar, disse Piccolo, se aproximando do outro lado de Gohan. Você está em outra dimensão, garoto, mas você ainda é meu aluno, e eu sei que não treinei um covarde. Seu pai não treinou um covarde. Mostre a ele o poder que se esconde dentro de você. Tanto Goku e Piccolo, junto com o Monte Pauzu, começaram a desvanecer-se. Mas eu não posso. Gohan chamou quando a névoa cinzenta desceu sobre eles. Eu não posso usá-lo. Meus poderes são limitados por esse selo. Você vai encontrar um jeito, Goku respondeu, sua voz fraca e ecoando, como se do outro lado de um canyon. Eu sei, porque você é meu filho, e eu acredito em você. Gohan estava deitado na terra fria de Konoha novamente, a mão de Kabuto descendo sobre ele. Mostre-lhe o seu poder, Gohan pensou, repetindo as palavras de seu pai. Não sei se isso era uma ilusão, uma alucinação ou se era real, mas não posso decepcionar meu pai. O punho do garoto se esticou por conta própria, afastando a mão de Kabuto, quando seu pé piscou de sua posição no chão, varrendo os pés do traidor. Ele empurrou no ar e de volta a seus pés. O fermento em seu pescoço estava recuando em nova força, estava inundando Gohan. Sua aura estava no lugar, cantando como um bando de pássaros, iluminando o chão ao seu redor, apesar do sol, e estava empurrando pequenas depressões na terra perto de seus pés. O braço de Gohan ainda balançou inutilmente, e sua perna doía furiosamente, mas ele teve um segundo fôlego. Impossível, Kabuto respirou quando ele rolou para longe do Saiyajin. Você estava prestes a morrer. Eu senti isso. E foi isso que aconteceu, respondeu Gohan. Ele sorriu. Empurre-o para um canto e você vai se machucar. O poder que o estava inundando não era o Super Saiyajin 2, mas o potencial oculto que ele ainda tinha para destravar, o poder que só reagia quando estava nas situações mais desesperadas. Interessante. Existe algum limite para o que você pode fazer, Gohan? Kabuto perguntou, aquele olhar de estar imprudentemente impressionado em seu rosto. Eu não posso trazer os mortos de volta à vida. Kabuto bufou. Talvez você pudesse se estivesse com eles. Ele e Baki correram juntos para Gohan. Você é realmente interessante, Gohan, disse uma nova voz. Ambos os Shinobi começaram e abandonaram o ataque. Uma nova chegada saltou de um telhado próximo para pousar agachada em frente a Gohan. Ele se endireitou e Gohan pegou um flash de uma máscara preta e cabelos prateados e esvoaçantes. Kakashi. Os seus olhos se curvaram em um sorriso. É bom ver que você está vivo, mas parece cansado. Kakashi levantou a mão, com a palma para fora para um raio. Que tal uma troca? Parece bom. Gohan deu um tapa na mão oferecida, um gesto de entrega. Tagin. Kakashi puxou sua bandana. Agora, então, ele disse levemente, embora os olhos duros perfurando Kabuto e Baki, como vou puni-lo por escolher um amigo meu. Sua voz era cadenciada, como se ele estivesse fazendo uma pergunta. Eu já sei. Suas mãos passaram por uma série de sequências de selos ochilreados. Pássaros encheu o ar quando um punhado de raios floresceu em sua palma. O cheiro forte de ozônio ionizado seguiu logo depois. Que tal eu matar vocês dois? Ele correu para eles, um borrão mesmo para Gohan. Chidori.
Gohan não ficou por perto para ver o que iria acontecer. Kakashi era mais velho que Gohan, o que significava mais experiência, o que significava, por sua vez, que o Jounin poderia se comportar melhor do que Gohan. Além disso, o jovem Saiyan não estava acostumado com dupla em uma batalha. Kakashi foi, e ele provavelmente poderia tirar uma vitória impressionante. Gohan estava acostumado com as batalhas contra chefes que costumavam degenerar em batalhas que tinham o destino do mundo em seus ombros. Difícil de acreditar que eu realmente quero que seu Freeza ou alguém assim apareça. O Super Saiyajin pensou, enquanto se lançava no céu azul claro, que estava parcialmente obscurecido por uma névoa de fumaça. Kakashi sorriu quando Gohan subiu ao céu. Ele estava exausto e não estava acostumado a duas batalhas. Era um sinal de quão talentoso ele era como um artista marcial, que ele tinha sido capaz de segurar o tempo que ele tinha agora. Ele era mais bagagem do que socorro e conseguiu engolir seu orgulho para sair e dar a Kakashi uma coisa a menos para se preocupar. Você foi deixado sozinho, Kakashi-san, comentou Kabuto enquanto observava a trilha dourada desaparecer no céu. Talvez, mas eu posso me cuidar, o outro respondeu com facilidade. Ele ergueu uma kunai que refletia a luz de um fogo próximo e o sol, um pouco alegre, o que o fazia parecer ainda mais perigoso. Você quer ver? Kabuto sorriu perigosamente, os olhos obscurecidos pela luz refletida nas lentes de seus óculos. Por favor, mostre. Vamos, Baki-san. Desculpe, respondeu o Jounin Areia, saltando para o pináculo de um monte de destroços que havia sido um prédio. Mas eu tenho que encontrar as crianças do Kazekage. Eu não posso ser incomodado por outro capricho seu, Kabuto. Ele desapareceu em um redemoinho de grãos de vento e areia, um Sunshushin. Kabuto estava furioso, mas ele não deixou transparecer em seu rosto enquanto ele e Kakashi continuavam com o rosto. Que pena, disse Kakashi com uma risada. Boa ajuda é tão difícil de encontrar, não é? Clichês não vão te ajudar aqui, Kakashi-san, Kabuto respondeu suavemente. Talvez, mas eles são clichê por algum motivo, certo? Ambos trêmulos desapareceram, depois reapareceram bem acima do chão, rangendo a kunai em um estrondo de faíscas. Os olhos de Kakashi se estreitaram quando ele percebeu que Kabuto estava deliberadamente não olhando para ele em seu Sharingan. Bem, Kabuto não é um retardado, então eu acho que eu deveria ter esperado e só. Kakashi pensou cansadamente quando eles pousaram e correram um para o outro, membros e kunai piscando, enquanto tentavam acertar um no outro. Sharingan emprestou a Kakashi uma vantagem distinta naquele departamento, mas Kabuto era habilidoso o suficiente para manter-se, mesmo sem um Kekkei Genkai. Isso não seria fácil. Bem, você não é tão estúpido quanto parece, disse Kankuro para Shikamaru e Naruto. Eles finalmente alcançaram Sasuke, apenas para ver o Uchiha mandar clones em todas as direções, sem nenhuma maneira de dizer o verdadeiro do falso. Então Kankuro usou essa confusão para fazer o seu movimento, atacando com o boneco, que tinha mais truques e armadilhas para isso do que uma casa de espelhos. A mente de Shikamaru já estava girando enquanto ele tentava chegar a um caminho que passava pela marionete, mas até agora ele não tinha inventado nada além do fato de que a marionete tinha uma gama de 360 ataques de cerca de 100 pés. Fora disso, seus movimentos ficaram nitidamente mais lentos e lentos. O próprio Kankuro, à fronte dos ataques, estava certificando-se de ficar bem dentro de um círculo de luz solar. As sombras de Shikamaru eram quase inúteis quando cruzavam o círculo. Shikamaru teria triturado seus dentes, mas isso teria sido muito problemático e teria diminuído qualquer momento que ele pudesse ter gasto tentando descobrir uma saída. E eles estavam perdendo tempo voltando para Sasuke. Saia do nosso caminho! Naruto gritou.
O Genin Areia riu. Desculpe, não posso fazer isso. Temari vai lidar com aquele seu amigo Emu e eu vou te matar aqui. Então Gaara vai esmagar sua aldeia e nós podemos viver aqui. Então deixar você passar por mim seria meio que contrariando o produtivo. Nós temos que voltar, disse Shikamaru, deixando as implicações em suspenso, enquanto, ao mesmo tempo, mantinha o fato de que seu substituto era Sakura, que estava morta ou muito cansada para ser de muita utilidade. Ainda assim, o gênio raciocinou, o que Kankuro não sabia não machucou. Kankuro riu de alguma forma. Eu duvido disso. Seus dedos se mexeram e a marionete suspensa no ar tilintou e ressoou oco, como se estivesse rindo deles. Mas não havia muito que pudesse fazer, já que Naruto e Shikamaru estavam ambos fora de seu alcance. Ei Shikamaru, Naruto murmurou pelo canto da boca. Como estamos indo em torno dessa coisa? Eles poderiam tentar dar a volta, mas Shikamaru tinha certeza de que o caminho ao redor tinha sido armadilhado, o que deixava o único caminho seguro através de Kankuro. A imagem da cruel derrota de Ino nas mãos do mestre das marionetes fez com que algo se movesse profundamente dentro de Shikamaru. O gênio sabia que era raiva, e isso o surpreendeu. Ele geralmente era tão apático que não sentia nada além de aborrecimento e preguiça em qualquer dia. A agitação de emoções dentro dele acendeu um fogo debaixo dele que enviou o calor para todos os membros, e de repente Kankuro deixou de ser um humano nos olhos de Shikamaru, mas um alvo e um quebra-cabeça, algo que deveria ser analisado, dissecado pouco a pouco, e finalmente derrubado e morto. Naruto, Shikamaru respondeu perigosamente, olhos iluminados pela raiva, deixe-o para mim. Você vai em frente e pega Sasuke. Mas não discuta. Eu tenho algo para fazer aqui, respondeu Shika. Faça tantos Kage Bunshin como você pode caber neste espaço aqui e enviá-los de uma vez por todas. Eu vou levá-lo de lá. Naruto piscou, mas acenou com a cabeça, os dedos já se dobrando juntos no selo em forma de cruz. Taiju Kage Bunshin no Jutsu. A compulsão que perto de 100 clones fez aparecer em um espaço tão estreito quase derrubou Shikamaru, mas ele permaneceu em pé, suas próprias mãos já se movendo enquanto a nuvem de laranja subia para o céu, saltando sobre Kankuro e seu fantoche. As mãos do menino areia também estavam se movendo em resposta. A boca da marionete se abriu e depois se abriu um pouco mais quando Kunai encheu o ar, como chuva negra. Clone após clone estourou e desintegrou, mas mais do que suficiente, junto com o original, passou por ele. Limpou. Kagemané no Jutsu. A sombra ao redor dos pés de Shikamaru escureceu, em seguida, disparou como uma bala, estendendo-se para Kankuro, que de repente percebeu seu erro e saltou para a borda traseira da piscina de sol. A marionete fez um barulho e bateu com raiva quando a sombra atingiu o sol, depois parou e se dissolveu. Que? Parece que você não pode ir ao sol, exatamente como Temari disse. Então ela foi quem te disse, observou Shikamaru. Que figura. Eu não achei que você fosse inteligente o suficiente para descobrir sozinho. Kankuro se contraiu não muito, mas não passou despercebido por Shikamaru, cujos olhos estavam observando cada movimento e contração ligeira, qualquer coisa que o indicasse sobre os maneirismos e hábitos pessoais de Kankuro. Oh! Nosso amiguinho aqui tem um ego. Isso importa. Kankuro respondeu, embora seus olhos se estreitaram em um olhar cheio de ódio, confirmando ainda mais as suspeitas de Shikamaru. Eu vou te matar e vai ser isso, então isso realmente importa. Um plano começou a tomar forma na mente rodopiante de Shikamaru. Bem, vamos ver sobre isso.
Kakashi e Kabuto entraram em confronto. Em seguida, se separaram novamente, ambos jogando kunai para cobrir sua fuga. Eles pousaram e começaram outro olhar para baixo. Você vai ter que ser melhor que isso, Kakashi-san, Kabuto disse, levantando os óculos com o dedo do meio. Kakashi tinha certeza de que o gesto foi deliberado, não foi ofensivo, mas foi feito para ser assim. Apenas espere, Kakashi respondeu, o olho vermelho piscando. Eu vou fazer melhor. Eles correram um para o outro novamente. Meu Deus! Você certamente ficou um pouco melhor, não foi? Orochimaru perguntou enquanto abaixava a língua de Fukazako, notando no fundo de sua mente que o veloz apêndice dividia atrás dele tão facilmente quanto Kusanagi. Eu não posso levar todo o crédito, respondeu Sannin. Esses dois aqui merecem uma grande parte. Não importa. No final, tanto o babuíno balbuciante quanto o velho macaco senil morreram e isso será o fim disso, disparou Orochimaru. Este será um dia lembrado. Vamos ver o final de Konoha, o Sandai Nyokaji e Jiraiya do Sannin. Ex-amigos voltaram para isso. No campo de treinamento que o time 7 gostava de frequentar, uma ambu do sexo feminino ficou de coca na pedra, onde ela colocou uma única flor de lírio branco aiante. Ela murmurou, eu juro que vou vingar a sua morte. Ela puxou a máscara no lugar, tornando-se um dos protetores de elite sem rosto de Konoha. Tudo está pronto, disse Tensou atrás dela. Ele e o resto de sua equipe estavam esperando por ela, deixando-a ter seu momento. Eles sabiam o quanto ela doía de sua perda e estavam dispostos a esperar. Significava mais do que ela poderia dizer. Os regulares começaram o empurrão. A areia e o som estão em fuga. Uma última blitz e nós deveríamos empurrá-los para fora da vila por completo. A equipe assentiu. Vamos lá. Sim, senhor. Os 5 ambu desapareceram silenciosamente. Apenas um mudo turbilhão de folhas anunciando sua partida.